Eu queria que vocês abrissem aí a Bíblia agora, na terceira carta de João, capítulo único, é um capítulo só. João está lá no finalzinho, não é Evangelho de João, tá, irmãos? É a carta bem pequenininha. É melhor para achar, é abrir em Apocalipse e voltar um pouquinho, que chega rapidinho em terceira João. É uma folha só. Tem apenas 15 versículos. Ela só é um pouco maior aqui do que 2 João, que tem 13. São duas cartas extremamente pequenas. 2 João e 3 João. Nós vamos para 3 João. Podemos ler, irmãos? Se vocês quiserem, vocês podem acompanhar também aqui em cima. Não tem problema não. João aqui no caso tem 3 cartas. Tem a primeira, tem a segunda e tem a terceira. Isso, é o Evangelho de João. É o antepenúltimo livro, tá, irmão? Tem Apocalipse, aí tem Judas e tem 3 João. Diz assim, a leitura. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, é de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que pratica, para com os irmãos isto fazes, mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois, por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos, para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E, não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. Nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas eu tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos, nome por nome. Amém. Eu vou orar de novo para que Deus nos abençoe agora na exposição. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui está a sua palavra, meu Deus, que nós cremos que é a sua palavra, inspirada, inerrante, infalível, a verdadeira e gloriosa palavra do Senhor. O problema não é a sua palavra, é a nossa limitação, Pai, na compreensão. Portanto, te pedimos, nos auxilie agora, para que nós possamos falar a sua palavra, e que a sua palavra, meu Pai, seja lançada aos corações, e que através dela nós possamos aplicar em nossas vidas e responder aquilo que o Senhor nos mandar fazer. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós acabamos de ler um livro todo da Bíblia. Olha que legal. Em alguns, não sei se eu gastei 2 minutos, mas nós acabamos de ler um livro inteiro da Bíblia. Quem já leu um livro da Bíblia de uma vez só, irmãos? Nós acabamos de fazer. De uma vez só, assim, pá, nós acabamos de fazer. Agora, o contexto aqui, para você entender, meus irmãos, quem está escrevendo essa carta aqui é o apóstolo João. Lembrando que, nessa altura aqui, nessa época,
Todos os demais já tinham morrido. Pedro, Paulo, os demais apóstolos já tinham morrido. O único que está vivo ainda de todos os 12 é o apóstolo João. E ele escreve essa carta, ele se coloca aqui como presbítero. Ele era o apóstolo. E aqui ele se coloca como presbítero. Isso aqui mostra a questão da simplicidade, da humildade de João. Assim como o apóstolo Pedro, quando ele escreve também a primeira carta, no capítulo 5, ele escreve aos presbíteros, assim como eu também sou presbítero junto com vocês. Ou seja, isso aqui fala da simplicidade. João, ele quer nivelar ele com os irmãos. Ele não tem aquele ar de superioridade. Eu sou apóstolo, vocês não. Ele quer ficar no mesmo nível aqui. E nessa altura, ele já é um homem bem velho, bem avançado em idade. E ele está em Éfeso, na capital. E ele, então, digamos que ele lidera muitas pessoas e muitos irmãos saem para pregar o evangelho. Sai para o campo, sai para as aldeias, para as outras cidades. Vai para os lugares longínquos pregar o evangelho. E esses irmãos precisam de ajuda para fazer isso. Esses irmãos precisam de assistência para fazer isso. Então, esses irmãos iam, ficavam um tempo, 1 mês, 2 meses, às vezes vários meses pregando o evangelho. Depois eles retornavam, voltavam e traziam o relatório. E ia para a igreja e contava para os irmãos. Olha, lá foi assim, foi desse jeito. Falava das almas que eles ganharam. Falava das dificuldades que eles tiveram. Falava dos levantes que o pessoal se levantaram contra eles. Falava dos milagres que o Senhor fez. Falava de todas as coisas. Trazia, olha, contava a história, dava um testemunho. Quem já viu um testemunho? É bom, né? A pessoa, minha vida era assim, né? Eu fui assim, aí Deus me usou para fazer. Então eles vinham e contavam o testemunho. E quando eles vieram contar o testemunho, eles falaram que Gaio o ajudou. Gaio foi uma bênção na vida deles. Quem era Gaio? Gaio era um homem muito rico, era um homem próspero financeiramente, e ele aqui é um missionário, só que ele não é aquele missionário que sai para pregar. Ele não é aquele missionário que visita as pessoas, que viaja, que sai pregando. Ele é aquele missionário que ajuda as pessoas a pregar, percebe? Então você pode ser missionário não só indo diretamente na linha de frente para evangelizar uma pessoa. Você pode ser missionário da sua casa. De que maneira? Você pode ser um homem de oração, uma mulher de oração para aqueles que estão indo. Ou você, dependendo da sua condição financeira, você pode também ajudar financeiramente as pessoas que estão indo. Então, Gaio não ia pessoalmente, mas ele abria a sua casa para ajudar aqueles que estavam pregando. E quando João fica sabendo que Gaio está ajudando, está fazendo a obra, ele fica muito feliz. E é aí que ele vai escrever a carta. Essa aqui não é uma carta para a igreja, é uma carta para Gaio. É uma carta de elogio e de incentivo. João está muito feliz que Gaio está na benção, Gaio está fazendo muita coisa. E ele quer escrever essa carta para, quando uma pessoa está fazendo algo muito bom, o elogio é muito bom, porque o elogio incentiva a pessoa a continuar. E João é muito cuidadoso nisso. João não é contra elogiar, né? Então o elogio é muito bem-vindo, né? A gente não pode deixar subir a cabeça, mas o elogio traz uma alegria. Puxa, graças a Deus deu certo, tal. E João é muito cuidadoso nisso, e ele elogia Gaio. E ele fala assim, o presbítero que é ele próprio, ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Aí ele fala assim, amado, acima de tudo eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Fazer votos aqui é fazer oração, é fazer intercessão, é dizer assim, Deus, eu quero que Gaio seja abençoado financeiramente, eu quero que Gaio tenha uma saúde, beleza também, porque assim como eu sei, Deus, que espiritualmente falando, Gaio é uma bênção, eu sei que a alma dele, espiritualmente falando, é próspera, ou seja, ele é um homem de Deus, eu quero que essas bênçãos espirituais que está sobre Gaio se estenda também para a saúde física dele e para a vida financeira. Aqui tem um ponto importante, irmãos, porque muitas das vezes a gente vê por aí muitos exageros na questão de prosperidade, né? Na questão de cura, pessoas desafiando a Deus, fazendo votos assim, absurdo, desafiando, ou Deus faz, ou Deus ou é ou não é, aquela coisa toda, e a gente que não concorda com isso,
Aí a gente fica meio receoso de falar de cura, de falar de prosperidade, assim, aquela legítima que o Senhor dá. E aí é um erro também, porque não é porque tem os doidos que exagera, que faz a bagunça toda, que a gente vai deixar de falar de uma coisa que é correta, de que é bíblica. Então, ou seja, orar por cura, pedir Deus para curar os enfermos, é bíblico. Pedir Deus para restaurar a saúde de uma pessoa, isso é bíblico e Deus faz isso. Pedir Deus para abrir uma porta de emprego, para ajudar a pagar as dívidas, isso é bíblico. Então, nós não podemos nos omitir de fazer esse tipo de oração só porque tem as pessoas que usam da forma errada. Não é assim que às vezes a gente banaliza uma coisa boa só porque aquelas pessoas que não sabem usar e a gente não quer ser comparado com eles, a gente foge. Só que a gente foge demais e fica muito distante, quando na verdade não é porque os outros usam indevidamente que nós vamos jogar fora. Então aqui você vê claramente João orando a Deus, fazendo um voto a Deus pela saúde de Gaio e pela a prosperidade, assim como a alma dele já era próspera. Em outras palavras, irmãos, João está dizendo assim: Gaio, assim como você é espiritualmente, eu quero que você seja nas outras áreas também. Ou seja, eu quero que a vida espiritual sua seja um padrão, seja um modelo para as outras coisas na sua vida. Aí ele diz assim, irmãos, no versículo de número 3, olha só o que João fala: pois fiquei sobremodo alegre. Eu fiquei muito feliz pela vinda dos irmãos, pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. João está dizendo assim: Gaio, o pessoal que estava aí na sua casa, o pessoal que estava aí na sua região, Gaio, voltaram para cá, para a igreja, e contaram um testemunho. Falaram, Gaio, de que você foi uma bênção na vida deles. Falaram que você o ajudou. Falaram que você foi uma bênção. E eu estou muito feliz em saber disso. Aí ele diz assim no versículo 4: porque não tenho alegria maior do que esta, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Filho aqui, filho na fé. João é aquele líder velho, aquele homem de cabelos brancos, aquele homem idoso já, e ele está muito feliz que um filho dele, espiritualmente falando, alguém que ele ensinou, alguém que ele aconselhou, está dando fruto. Então, a alegria de qualquer pessoa, de um pai, seja espiritual, um pastor, ou seja de um pai biológico, é de ouvir coisas boas acerca do seu filho. A maior tristeza também de um pai ou de uma mãe é ouvir que os seus filhos não vão bem. Então, a alegria de um pai é se o filho estiver bem. A tristeza de um pai é se o filho não estiver bem. E é o que João está falando aqui. Ele está feliz no caso, porque Gaio está progredindo. Aí ele vai dizer o seguinte para ele: amado, procede fielmente naquilo que pratica para com os irmãos. Isso fazes mesmo quando são estrangeiros. O que João está dizendo aqui, irmãos? Que Gaio, ele não era só generoso para com aqueles irmãos conhecidos. Ele era generoso para com os irmãos estrangeiros. Ou seja, Gaio não só ajudava pessoas que ele conhecia, mas ele também ajudava pessoas que ele não conhecia. Porque você sabe, irmãos, nós sabemos que receber alguém da nossa amizade, alguém que a gente conhece, amigo, vizinho, é uma coisa. Receber quem você nunca viu é outra coisa. E Gaio não recebia só os conhecidos, mas também os estrangeiros. E por que ele recebia estrangeiro? É porque esses estrangeiros também eram cristãos. E é a fé que nos une, irmãos. É a comunhão. A comunhão quer dizer ter em comum. Se você serve a Cristo, se eu sirvo a Cristo, acabou. Cristo é a base que vai unir nós. Às vezes você não conhece a pessoa, você nunca viu a pessoa, mas quando você sabe que aquela pessoa é cristã, você já quer conversar com ela e daqui a pouco desenvolve uma certa amizade. Por quê? Porque o assunto ali que aquela pessoa fala, você entende. Ela sabe das suas lutas, ela conhece as suas lutas, sabe por quê? Ela também passa pelas mesmas lutas. Um cristão entende o outro. Às vezes você conhece uma pessoa na fila de um banco, ou seja, no ponto de ônibus, conversa vai, conversa vem, aí ele se identifica que é cristão, de qual igreja? Aí fala, não, sou da igreja tal, aí daqui a pouco está conversando, contando intimidade da vida pessoal,
espiritualmente falando, contando das suas dificuldades, contando do seu testemunho, para uma pessoa que você acabou de conhecer no ponto do ônibus. Por que você, às vezes, se sente tão à vontade para abrir o coração? É porque você vê que aquela pessoa serve a Jesus e você serve também. Então, acabou. A comunhão vai ser instantânea ali. Por isso que é esquisito quando cristãos não dão certo um com o outro. Não faz sentido. Se o Deus é um só, se o meu Senhor é o mesmo Senhor seu, ele é a base que nós temos que nos unir. Se as pessoas, uma não gosta da outra, a pergunta é, quem é que está servindo a Deus de verdade? É o mesmo Deus que elas estão servindo? Se é o mesmo Deus, por que estão brigados? Tem alguma coisa errada. A comunhão vem de ter em comum. Eu tenho em comum com você o quê? O mesmo Senhor. Agora, nós podemos ser diferentes em tudo. Podemos ser diferentes politicamente, podemos ser diferentes no time de futebol, podemos ser diferentes nos gostos musicais, podemos ser diferentes no gosto culinário, podemos ser diferentes na forma de vestir, podemos ser diferentes na forma de falar, podemos ser diferentes em todas essas áreas aí que não interessa. O que importa é que nós somos unidos na mesma fé. É isso que une a igreja. Amém, irmãos? Então vocês percebem que... Por que eu digo isso? Porque isso aqui é muito enriquecedor. Porque às vezes muitas pessoas, muitos lugares por aí, eles se afastam uns dos outros por causa de coisas secundárias, de coisas pequenas, quando na verdade o que nos une é muito maior do que o que nos separa. Você percebe? Às vezes a pessoa está alinhada com a outra no que diz respeito à fé, mas por causa de uma coisinha aqui, coisas secundárias, a pessoa se afasta. Quando na verdade, naquilo que é secundário, a gente tem que tolerar uns aos outros. Ou seja, nós estamos unidos no propósito maior. No propósito menor, cada um segue a sua vida. Paulo fala muito sobre isso, acerca de não discutir opinião, acerca o contexto lá de Romanos, é a questão da comida. Tinha irmãos que diziam assim, essa carne eu não vou comer não, porque vai que esse animal aí foi sacrificado a deuses estranhos, então essa carne está contaminada. Como eu sou cristão, eu não vou comer isso, vai que eu não quero pecar. Então o objetivo dela, eu não quero pecar contra Deus, por isso que eu não vou comer. Só que o outro era tão maduro espiritual, não que nada. Quem fez o animal não foi Deus? Pela oração tudo é santificado. Eu vou comer. Come e dá graças a Deus. Tanto o que come, tanto o que não come, está fazendo para quem? Para Deus. Então quem come, não critica quem não come. E quem não come, não critica quem come. Cada um cuida da sua vida. É o que Paulo está falando. Então você percebe que tem coisas que é pequena e que você não precisa mudar a sua opinião para encaixar na minha, nem eu mudar a minha para encaixar na sua. É saber respeitar as diferenças, desde que essas diferenças sejam diferenças secundárias. Porque não é assim? Um pai pode ter 10 filhos. Os 10 filhos não são iguais. O marido e a esposa estão casados, estão juntos, e eles não são iguais. E não pode ser igual mesmo, porque se for vai dar ruim, né? Um tem que ser mais agitado, o outro tem que ser mais calmo, para equilibrar. Então, até no relacionamento tem que ser diferente. Então, imagina na comunidade, no corpo de Cristo. Quanto mais diferença tiver de costumes, isso vai enriquecer, vai trazer um equilíbrio para ninguém ser muito igual. Então, é o que João diz aqui para Gaio, que Gaio era uma bênção e ele ajudava os estrangeiros também, não só os conhecidos. E por que ele ajudava os estrangeiros? Porque também cria em Cristo. No versículo de número 6, ele fala aqui, lembra que eu falei no início que esses irmãos iam e voltavam e davam testemunho? Os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Irmãos, isso aqui é muito importante. Imagina você ser citado em algum lugar de forma positiva. Às vezes você não está, às vezes tem umas pessoas lá não sei aonde, conversando, conversa vai, conversa vem, daqui a pouco o seu nome aparece. E só vem elogio. Ou coisa boa, não é, irmão? Ou coisa ruim quando vem as críticas. Mas o ponto é que aqueles irmãos voltaram, e trouxeram coisas positivas em relação a Gaio. E João está lembrando isso. Aí ele fala aqui, bem farás em sua jornada, encaminhando-os em sua jornada,
por modo digno de Deus. O que é encaminhando em sua jornada? Lembra, irmãos, que aqueles irmãos estavam no campo missionário. Eles saíram da sua casa, largou os seus afazeres e foi pregar o evangelho. Isso é uma jornada. Gaio é aquela pessoa que abre a porta e que ajuda financeiramente, por modo digno de Deus. O que significa, irmãos, ajudar por modo digno de Deus? Significa que Gaio não apenas fazia, como ele fazia bem feito, como ele fazia por amor. E isso é um ponto que é importante a gente sempre desenvolver na nossa vida espiritual. Quando se trata das coisas de Deus, a gente colocar sempre, fazer sempre com amor. Por exemplo, eu sempre gosto desse exemplo sobre doação de roupa, não é, irmão? Quando a gente vai fazer alguma doação de roupa, a gente só dá a roupa que não presta mais. Né? Não serve para mim, aí serve para os outros. Essas ideias, né? Aí vai doar algum alimento, aí compra o pior arroz para dar para o irmão. Mas se você come o melhor, por que você não dá do que você come? Essa é a ideia aqui. Você não vai só ajudar, você vai ajudar de forma digna. Por quê? Aí vem a resposta, versículo 7. Pois por causa do nome, o nome aqui é o nome de Jesus, por causa do nome de Jesus foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Ou seja, aqueles irmãos, de certa forma, mereciam ser bem tratados, porque eles saíram por causa de Jesus. Jesus era a motivação deles. Eles não eram pessoas vaidosas, que queriam apenas ganhar dinheiro, que queriam apenas ficar famosa, ou, enfim, ter algum tipo de fama, algum tipo de reconhecimento. A intenção deles era legítima. Eles amavam o Senhor, e tanto que eles amavam o Senhor, que eles queriam que as pessoas fossem salvas, e eles, motivados por esse anseio de pregar o Evangelho, por esse amor que eles tinham pelas almas e por Jesus Cristo, eles saíram. Ou seja, eram homens dignos de ser ajudados. Esse é o segredo aqui. Aí ele fala aqui, nós devemos, versículo 8, nós devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Olha o conselho que João dá. Quando nós acolhemos aqueles irmãos que realmente não têm segundas intenções, que a intenção dele é só o evangelho, é só ajudar, é só servir, quando nós ajudamos, nós estamos fazendo o quê? Cooperando, nós estamos sendo cooperadores da verdade. Ainda que você mesmo nunca foi visitar alguém, ainda que você mesmo nunca saiu para pregar, mas se você da sua casa ajuda aqueles que vão, é como se você também tivesse ido. Amém, irmãos? Então, ou seja, cooperadores da verdade. Jesus falou assim, irmãos, aquele que der um copo d'água a um dos meus pequeninos por ser meus discípulos, de maneira nenhuma perderá o seu galardão. Galardão aqui é recompensa. O que está dizendo aqui? Se aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E aquele que der, ainda que seja um copo d'água a um dos meus pequeninos, de maneira nenhuma perderá o seu galardão. Ou seja, um copo d'água que você dá para um servo de Deus, é como se você estiver dizendo, por causa dessa ação de servir um servo meu, Deus está dizendo, você também, como sendo meu servo, você vai ter o seu galardão. Ainda que você não seja um profeta, mas você recebeu um profeta, você receberá galardão de profeta. Ou seja, você não é um profeta, mas você respeitou e recebeu um profeta. Você vai receber o mesmo galardão do profeta, mesmo você não sendo profeta. Ou seja, você não ganhou uma alma diretamente, mas você ajudou para várias pessoas ganhar. Você tem o mesmo galardão de quem foi. Você não muda nada, você só não foi, mas você ajudou com dinheiro, você orou ali mais do que todo mundo, e através da sua oração foi que a porta abriu para o outro ir. Você não foi, mas você fez da onde você estava. O que ele está dizendo aqui? Todo mundo está envolvido na obra de Deus. Uns de um jeito, outros de outro. E quando ele fala aqui, nada recebendo dos gentios, a ideia de gentios aqui é eles não saíram para que os pecadores, os ímpios, sustentassem eles. Isso aqui é um princípio importante, irmãos. Quem sustenta o povo de Deus, a obra de Deus, é o próprio povo de Deus. Deu para entender? Então, por isso, um dia eu falei até, não sei se eu falei, mas enfim, ou se eu falei na minha cabeça, eu achei que eu falei, que às vezes acontece isso, eu falo em pensamento, depois eu achei que eu já falei e não falei.
que é assim, às vezes a pessoa tem uma coisa de pedir arrecadação para fazer... isso aconteceu de fato, em algum lugar que eu fui outra vez. As pessoas queriam arrecadar alimento para fazer a doação. Aí você ia bater na porta da casa das pessoas para arrecadar alimento. Só que pedia em casa de pessoas não convertidas. Eu quero que você me ajude aí para quê? Para fazer cesta básica, para levar para a igreja. Mas não, irmão, você não pode pedir o ímpio para ele te ajudar, porque a igreja é que tem que ajudar. Então é esquisito. Você é da igreja, você vai na casa de um pecador pedir ajuda para a igreja. Ué, que igreja é essa? Que nós, que somos do mundo, temos que ajudar. Então a ideia é que quem sustenta é quem já é convertido. Então, a gente pede para os crentes para ajudar os que não são. Não pedir os que não são para ajudar quem são. Então aqui eles saíram e não recebeu dos ímpios. Quem eles recebeu de quem? Dos irmãos. E aqui, voltando no versículo 8, nós temos que ser cooperadores da verdade. Como eu já disse, ainda que você não vá, mas se você ajuda quem vai, você está cooperando. O contrário também é verdade. Irmãos, se eu voltar a página aqui, eu vou chegar em 2 João. E vou ler o versículo de número 9. Aqui já é o oposto. Nós estamos na 3ª carta, voltando a página, capítulo 1, e o versículo 9. João vai falar assim, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. E o que permanece na doutrina, esse tem tanto o pai como o filho. Versículo 10, irmãos. Isso aqui é o contraste do versículo 8 do capítulo do outro livro, né? Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas torna-se cúmplices das suas más obras. Percebe? Se você ajudar o homem de Deus, a igreja verdadeira, o povo que está ali com o coração voltado para a obra, o povo que está interessado só no evangelho, você está cooperando com a verdade. Se você ajudar o falso profeta, você está cooperando com a mentira. Da mesma forma que você recebe o galardão, se você faz o que é certo, se você ajuda a verdade a ser propagada, você recebe, de certa forma, a punição se você ajuda a mentira a se multiplicar. E aqui na 2ª carta, o contexto é o seguinte: naquele tempo era muito comum, as pessoas, como eu já mencionei, saíam para pregar, assim como hoje, as pessoas saem para pregar. Só que hoje está tudo mais fácil, irmão. Você vai e volta no mesmo dia. Você vai de carro, vai de ônibus, os mais chiques vai de avião, né? Eu nunca andei de avião, mas um dia chega lá, né? É isso aí. Aí você vai, você fica em hotel, você fica em pousada, é tudo melhor. Naquela época não, era às vezes no lombo de um jumento, era em um navio. Navio na época não tinha motor, a viagem demorava às vezes meses para você chegar no outro lugar. Então havia muita dificuldade. Então, só que além dos homens de Deus, dos missionários que realmente servia a Deus, havia um monte de falso profeta que ia no meio e saía pregando. E o falso profeta não está escrito na testa, sou falso profeta. Então não dá para identificar. Um falso profeta ali. Você vai saber como. Só de olhar você não vai saber. Às vezes até o contrário. Você pode achar, se você for julgar pela aparência, você pode achar que o verdadeiro é falso e que o falso é verdadeiro. Porque o falso vai imitar bem o verdadeiro, e o verdadeiro não vai tentar imitar porque ele já é verdadeiro, né? Quem tem que provar alguma coisa? Só quem não é nada. Ou seja, quem tem que provar que é quem não é. Quem é, já é. Quem é verdadeiro não vai falar, eu sou profeta. Tem um menino, eu sou profeta. Já viu um rapazinho falando ali? Eu sou profeta. É nada. Se você fosse, você não falava que era. Então, o falso profeta não está escrito até, eu sou falso profeta. Aí como é que eu vou identificar, então, que uma pessoa é falso profeta? Aí vem o conselho. Se não permanecer na doutrina, se ultrapassa, porque a doutrina, a verdadeira doutrina, todo o conjunto de doutrina não foi dada de forma progressiva. Ou seja, Deus não está dando novas doutrinas, Deus não está trazendo revelação. Deus já trouxe, já está no 1º século, toda a verdade de Deus, bíblica, já estava fixa, pronta. Então, qualquer que ultrapassasse aquilo ali, trouxesse alguma coisa além do que estava, então não tinha nem o pai e nem o filho, era falso profeta. Só que tinha aqueles que imitavam bem, não ultrapassavam a verdade, pregava a verdade ali, só que com a intenção de
se ganhar dinheiro e outras coisas. Aí como é que eu vou identificar? A pessoa pregou belezinha, não tem heresia na pregação. Então é de Deus? Ainda não. Como é que eu vou saber que não é? Aí, no terceiro século, irmãos, tinha um documento chamado Didaquê. Esse documento dizia o seguinte: se um profeta chegasse na casa de uma pessoa e pedisse para ficar mais do que 3 dias, pode mandar embora que é falso profeta. Porque se é profeta, quer ficar só um dia, no máximo 2 e cai fora. Qual é a ideia aqui? O homem de Deus, ele não quer ser pesado a ninguém. Ele não quer incomodar os outros. E o folgado não pode ser de Deus. O falso profeta é folgado. Que o falso profeta quer a lã da ovelha. E ele quer acomodar. Então ele chega numa casa, tem comida, tem água, tem cama para dormir. Ah, aqui que eu vou ficar? Não vou me preocupar com o quê? Relaxa. Aí fica uma semana. Opa, tá tranquilo demais. Cai fora. Porque a ideia aqui é: você está indo para a missão, você está pregando o evangelho, você recebe e vai embora. Você não veio para ficar, você vê. É só uma pousada, não é? Isso acontecia muito. Às vezes no interior, a pessoa estava vindo para longe, aí escurecia, não queria andar à noite, aí chegava na casa do irmão, aí dormia lá. No outro dia saía cedinho embora. Porque ele está indo para alguma coisa, para a missão. E um lugar só para ele repousar e ir embora. Então, se o cara chegar, vou ficar aqui, é falso profeta. Então, e João está dizendo, se você receber em sua casa o falso profeta, se você ajudar ele, se você comer com ele, se você ao menos saudar ele, você está contribuindo para o erro e você vai ser culpado pelo erro dele. Entendeu, irmãos? Então, por isso que é um ponto importante, irmãos. É comum por aí afora as pessoas falarem assim: eu dou meu dízimo mesmo, eu dou minha oferta mesmo, o que o pastor vai fazer é problema dele, é problema seu também. Porque se você tiver, você tem que ser crítico. Eu estou dando dinheiro, mas para quê? Entendeu? Você tem que saber para quê. Se o dinheiro que você dá é usado indevidamente, Deus não vai te abençoar, não, porque você está ajudando o erro. Você está patrocinando o erro. Então não é só ajudar, eu estou ajudando para quê? Para onde está indo? Entendeu? Essa é a noção. Porque se você contribui para o falso profeta, você tem parte na obra má do falso profeta. Mas se você contribui para o verdadeiro profeta, você tem o galardão de profeta. Então a ideia é essa. Se você ajuda o errado, você vai ser errado também. Se você ajuda o certo, você vai ser certo também. Isso aqui é o primeiro ponto, irmão. Já vou terminar. Mas aqui, do versículo 1 ao versículo 8, ele está elogiando Gaio. No versículo 9, ele vai citar um homem chamado Diótrefes. Diótrefes, irmãos, presta bem atenção nesse nome. O nome é tão feio quanto o próprio Diótrefes. Não, para você ver, Diótrefes. Quem era ele e o que ele fazia? Ele era o oposto de Gaio. Se Gaio era tudo isso que nós já mencionamos, uma pessoa generosa, abençoada, Diótrefes era o oposto. Diótrefes era o pastor daquela região toda, ou seja, ele era, de forma assim, se a gente for falar de ministerialmente falando, ele era muito maior do que Gaio, que Gaio não era missionário, não era pastor, esse era um irmão. E Diótrefes não, ele era o pastor daquela região toda. E João fala assim: olha, Gaio, eu escrevi uma carta para Diótrefes, só que Diótrefes engavetou a carta. Diótrefes, Gaio, ele não dá acolhida aos irmãos que vão para aí. E, além de não dar acolhida, ele fala mal de nós e ameaça expulsar da igreja aqueles irmãos que querem receber os missionários. Olha só, Diótrefes era o contrário. Enquanto Gaio abria a sua porta, Diótrefes falava assim: olha, está vindo uma galera aí de João. Eu não quero ninguém aqui da igreja recebendo eles. Se eu souber que alguém de vocês deu lugar para eles dormir, eu vou expulsar da igreja. João não é nada disso. E atacava João, falava mal de João. E João ficou indignado. Então, ou seja, João tinha escrito uma carta para quem? Para Diótrefes. Nós não sabemos o teor da carta, mas nós podemos imaginar o que estava lá. Era uma carta falando: Diótrefes, está indo o pessoal aí, eu quero que você ajude, abraça eles. Só que Diótrefes engavetou a carta. E João fala que ele gostava de exercer a primazia. O que quer dizer isso? Diótrefes é aquele cara arrogante, avarento, que quer ser o dono de tudo, que quer ser o primeiro em tudo, que quer aparecer. Tanto é que ele falou: eu vou expulsar você se você receber missionários de João.
João está indignado e fala assim: olha, se eu for lá, eu vou mostrar para Diótrefes. Aqui é tipo uma ameaça, né, irmão? Eu que eu queria saber o desfecho, só que não teve desfecho, né? Imagina João, cabelos brancos, aquele apóstolo que andou com Jesus, irmão. O camarada era forte, João é João. João teve o privilégio de reclinar no peito de Jesus. Podemos dizer que João foi o único que ouviu as batidas do coração de Jesus, literalmente. Esse cabra era um homem cheio de Deus e de Diótrefe, que ninguém sabe quem é, nem sabe de onde surgiu, está falando mal de João. João está ameaçando. Eu vou lá e vou mostrar para ele o que ele está fazendo. Mas, enfim. E João vai concluir dizendo assim: aquele que vai dar um conselho para Gaio: não imite as coisas erradas, o mal, imite o bem. Quem faz o bem, esse vem de Deus. Quem faz o mal, jamais viu a Deus. Em resumo, João está dizendo: Gaio, Diótrefes, pela atitude dele, pelas ações dele, ele não conhece a Deus. Ele jamais conheceu, ele jamais viu a Deus. Então, não imite ele. Ou seja, Diótrefes, irmãos, aqui, nesse contexto aqui, claramente, Diótrefes não era crente de verdade. No entanto, ele é que era o pastor daquela região toda. Para você ver, desde aquela época, não se iluda com título, com cargo, nem com posição, nem com fama. Tem muita gente que quando passa, as pessoas, né, é famoso, é rico, mas não é crente. Diótrefes não era, por quê? Ele está ameaçando. Irmãos, quem aqui vai ser contra uma pessoa se converter, pelo amor de Deus? A gente quer que todo mundo se converta, não é? O que a gente puder fazer para uma pessoa aceitar Jesus, a gente faz. Agora você vai ser contra alguém ser crente? Diótrefes. Ele está sendo contra. E ameaça expulsar da igreja. E então João, para encerrar, e fala para Gaio: não faça igual a ele, porque ele não conhece a Deus. Faça o que faz o bem e viu a Deus. Aí ele vai dizer o seguinte acerca de Demétrio. Demétrio é um abênção, é um outro irmão, que é o cara que vai levar a carta de João para Gaio. E João está falando: olha, Demétrio, todos dão testemunho dele. E até a própria verdade. E vocês sabem que o nosso testemunho é verdadeiro. Ou seja, recebe Demétrio como irmão em Cristo. Esse Demétrio aqui, irmãos, só um ponto importante. Na Bíblia, você vai ver várias pessoas com o mesmo nome. E você vai ver um Demétrio que não valia nada. E esse aqui era uma benção. Então, não confunda quando você lê na Bíblia, né, igual Judas. Tem um que é traidor, tem outro que está aqui que escreveu uma carta. Tem igual o Simão, o Pedro chamava Simão também. Mas tem lá o mágico, do capítulo 8 de Atos. Então, você vai ver várias pessoas com o mesmo nome. Tinha até um camarada chamado Bar Jesus. Você acredita nisso? Bar Jesus. Um tal de Bar Jesus. A palavra Bar Jesus quer dizer filho de Jesus. Sabe o que Paulo falou para ele? Você é filha do diabo. Você vai ficar cego. E ele ficou cego. Paulo estava assim: ele vai ficar cego, porque eu fiquei cego e me converti. Você vai ficar cego, miserável. Ele ficou cego e não se converteu. Bar Jesus. Então, enfim, é só para resumir, porque quando você passar, às vezes, na Bíblia, é o Demétrio, mas Demétrio aqui está falando mal dele, e aqui está elogiando esse que é o outro Demétrio. E aqui ele fala assim, ó, para terminar: muitas coisas eu tinha que te escrever, só que eu não quero fazer isso com tinta e pena. E na época era tinta e pena. Hoje seria WhatsApp, Facebook. Eu não quero fazer no celular. Eu quero ir aí, porque eu vou conversar a viva voz. Então você percebe que a carta ela é resumida justamente porque João tem a intenção de ir lá e o demais ele vai falar pessoalmente. Então aqui ele dá um resumão, por isso que ela é pequenininha. Aqui nós aprendemos também, irmãos, que tem coisas que você tem que falar pessoalmente. O celular é bom, só que o celular é celular, né? Não dá para... Tem coisa que, né, a gente tem que voltar à moda antiga às vezes e conversar pessoalmente. E aqui ele encerra dizendo: a paz seja contigo, os amigos te saúdam, ou seja, os que estavam com João, saúdam os amigos nome por nome, ou seja, os daqui, sauda os daí, eu quero que você também, Gaio, sauda os irmãos, os amigos, nome por nome. Eu gosto desse detalhe final aqui, nome por nome. A gente não tem essa característica, sabe, irmãos? A gente sauda com paz, irmão, graça e paz, irmão, e a gente não sabe o nome. Como é importante falar o nome da pessoa, dá a impressão que ela é importante para você, que você não esqueceu o nome dela. É a estratégia dos vendedores de loja, né? Primeira coisa, qual é o seu nome? Girlan. Aí acabou, não pergunta mais não. Ele vai me chamar de Girlan o tempo todo.
E ué, cara, por que lembrou meu nome? Então João tá pegando isso. Chama a pessoa pelo nome, cria um impacto, né? Fala assim, Valdomiro, ué, chama meu nome, é por que chama meu nome? Então você me conhece? Agora fulano, aí você não sabe meu nome, não me conhece. Chamou pelo nome, ainda que não te conhece, mas chamou pelo nome, dá aquele susto. Igual, às vezes eu estou lá em casa, Girlan, ué, quem é? Aí é Mercado Livre. Eles não me conhecem, mas está lá o nome. Aí eu queria uma coisa, esse é voz, não conheço, não. Se você me conhece da onde? De lugar nenhum. Mas como falar meu nome, dá a impressão que a pessoa é íntima, é próxima. Eu nunca vi, mas quando chama o nome, então, irmão, para a gente encerrar, vamos citar o nome do irmão. Tem nome que é difícil, mas a gente tenta lembrar. Amém, irmão? Perdão, não. Tem um detalhe no final aqui que eu já estava esquecendo. Eu vou orar e você que quiser comentar mais alguma coisa, nós estamos dentro do horário ainda, fica à vontade, tá? Mas se você estiver cansado, não tem problema. É tudo no seu tempo. Amém, meus irmãos? Mas eu vou orar já para fechar, para você ficar à vontade. Meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos. Nós vimos aqui na palavra, meu Deus, acerca das muitas maneiras de servir, de fazer missões. João, nessa altura aqui, já não estava mais em condições dele mesmo ir, Pai, mas ele enviava as pessoas. Nós vimos aqui os que eram enviados, que iam, os largava tudo e iam. Mas nem todo mundo pode fazer isso, meu Pai. Cada um está no seu contexto, no seu dia a dia. Tem muitas mães com filhos pequenos que não podem sair. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de andar, pessoas que têm dificuldade de se locomover, outras dificuldade imensa, que não dá para a pessoa ir, e tem aqueles que podem ir. Pai, não sei a dificuldade, como que nós podemos servir o Senhor. O que eu sei é que todo mundo tem que servir. O que eu sei é que todos nós fomos chamados para fazer, seja indo, seja contribuindo, seja orando. Então, que nós sejamos úteis no reino do Senhor, fazendo aquilo que está na nossa condição de fazer. Porque o Senhor jamais vai nos pedir algo que nós não conseguimos. Então, meu Deus, abençoa os irmãos aqui e que nós tenhamos essa mentalidade de contribuir da forma que o Senhor quer que a gente contribua. Então, que o Senhor possa abençoar todos, que eles vão para suas casas agora protegidos, meu Pai. Que amanhã, no dia a dia, no trabalho, o Senhor esteja com eles, guardando, livrando de todo mal. Que a tua santa presença, que o amor do Senhor, que a graça esteja com todos nós, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmão. Deus abençoe, vão em paz e fique à vontade para vocês fazerem questionamento.